Quando o Finn pergunta pro Jake se ele já estava pronto pra deixar essa ideia maluca de lado, o mesmo responde que ainda ia continuar sendo um tijolo por um tempo, porque desde que era pequeno sempre quis saber como é essa sensação de ser um tijolo em uma casa quando ela cai. E aquela casa ali, com certeza ia cair. Era só uma questão de tempo. O Finn não entende muito bem as motivações do irmão, só que mesmo assim decide o apoiar na busca de seja lá o que quisesse ser capaz de encontrar com a ajuda dessa experiência. E então, deixa um walkie-talkie ali para que ele pudesse conversar e não ficasse tão entediado. Pro Jake, isso não fazia o menor sentido, porque a jornada dele não era sobre palavras, era sobre transformação. Não era necessário que ninguém escutasse nada. Tijolos não mantinham contato. Só que ser um tijolo não era a coisa mais legal do mundo. Pelo menos foi isso que passou pela cabeça do Jake depois de ficar por algumas horas ali parado, sem conseguir sentir absolutamente nada. Se desligar de todo o resto não estava ajudando muito. Na real, começou a deixar ele ruim da cabeça, além de também ser algo chato pra caramba. Mas logo esse sentimento passa quando ele se depara com uma coisa que, em qualquer outro momento, seria completamente ignorada. Um simples coelho andando por aí e cuidando da vida dele. O Jake começa a narrar tudo o que acontece na natureza para conseguir passar o tempo mais rápido. Ele observa como um cervo aparece de repente e rouba a cenoura que o carinha tinha acabado de cavar. Só que nesse momento, também descobre que o Finn e o Bimo estavam ouvindo atentamente tudo que ele estava falando, o que acaba deixando o Jake bastante bravo. Ele afirma que o coelho era totalmente irrelevante comparado à experiência do tijolo, mas o fato é que não podia estar mais errado em relação a alguma coisa. Quando o walkie-talkie é supostamente desligado, ele continua com o monólogo dele, narrando sobre tudo aquilo de mais comum que acontecia ao redor. A paz presente em um ambiente selvagem como a floresta, como aqueles que passariam a noite com fome poderiam encontrar algum conforto, como a luz do sol ia embora para dar espaço ao brilho das estrelas que caía sobre os grilos, que seguiam ensaiando as suas músicas, o poder destruidor dos raios ao longe e o poder daqueles que eram considerados vilões, oferecendo um breve momento de trégua, porque todo mundo precisa descansar um pouco para poder pensar sobre as batalhas fúteis de amanhã. A gente se depara com um acontecimento que deveria ser transformador pro Jake. Ele acorda em meio a uma tempestade pra lá de violenta que poderia colocar tudo abaixo. A qualquer instante, ele saberia como é ser um tijolo em uma casa desmoronando, e isso mudaria tudo. Mas acontece que a atenção dele acaba se virando para uma outra coisa que há pouco tempo atrás tinha dito que não era tão relevante. Enquanto essa poderia ser a experiência da vida dele, parecia ser o fim pro coelho, que estava prestes a se afogar. E conforme o Jake narra com muita emoção todos os acontecimentos que enxergava ali, sem nem perceber que a própria voz estava sendo transmitida para muitos lugares e sendo ouvida por muita gente, é possível perceber algo bonito nisso tudo. A forma como contar histórias conecta e une as pessoas. Todos ali também estavam passando por suas próprias tempestades, de maneiras completamente diferentes, mas ainda assim compartilhavam desse exato mesmo sentimento de preocupação em relação ao coelho, essa vontade de que ele ficasse bem e conseguisse superar tudo isso. Na manhã seguinte, o sol nasce e a tempestade já tinha ido embora. Parecia que aquele era um final feliz pro coelho, mas de repente, o cervo tinha voltado e sem nenhum aviso, destrói de forma impiedosa a barragem que tinha sido construída. Não havia nada que pudesse ser feito, nada que pudesse ser controlado. A toca tinha sido completamente destruída e aquele era o fim. Uma injustiça sem tamanho. Mas o fato é que o coelho não parecia tão triste com isso. Tava de pé, da mesma forma que antes, procurando por aí. E só alguns minutos depois, acaba encontrando uma nova toca melhor que a anterior. Até mesmo o grande vilão dessa história se surpreendeu com tamanha resiliência do nosso protagonista. O coelho era invencível. E assim o Jake percebe que talvez existissem coisas mais importantes na vida do que ser um tijolo no momento em que a casa cai. Essa realização o faz finalmente sair do lugar na parede onde estava, só para perceber que ele mesmo era a única coisa impedindo que alcançasse essa experiência. Ele mesmo era a única mudança necessária
para que as coisas seguissem em frente. O Jake acreditava que esse grande momento onde a parede caísse seria um momento onde ele cresceria como pessoa, aonde alcançaria a verdade e a luz através desse incrível evento que o mudaria para sempre. E a gente costuma pensar que vai crescer depois de uma grande mudança ou uma grande realização na nossa vida. Mas o fato é que essa busca não para depois disso. O Jake é forçado pelo tédio e pelo vazio que sentia a ter paciência para encontrar o que queria. Ele é forçado a estar ali presente e a observar tudo que o cerca, a ter calma, clareza e a ser capaz de encontrar alguma luz em meio a toda essa escuridão. Luz essa que estava presente na resiliência do nosso amiguinho. A experiência do tijolo era irrelevante comparada ao coelho, porque a mudança, o crescimento, a verdade não vem através de uma grande realização. É um processo contínuo e dolorido de aprendizado. O coelho não é um herói ou um protagonista. O cervo não é um vilão do mal, mas ambos de uma forma cruel e ao mesmo tempo bela, retratam de forma realista toda a beleza que existe na vida. Em alguns momentos tudo tá bem, de repente tudo tá terrível e não tem jeito. Esse parece o fim, mas aí tudo tá bem de novo, tudo passa. Tudo muda, tudo encontra um novo lugar. Então a gente entende que não se trata de uma grande experiência transformadora. Se trata de estar presente, seguindo em frente, passando pelas tempestades dia após dia, resistindo. É isso que nos torna invencíveis.